Porque tem a ver agora só com o aluno lá. Agora precisa cuidar dos microfones, galera. É verdade. Vou cuidar dos microfones aqui. Então, bom dia a todas e todos. Obrigada, Celina e Rui, pelas saudações iniciais. Mais algum recado para começarmos o nosso dia? Rui, não, Celina, mais alguma coisa? De nosso lado aqui. As aulas de outubro estarão na plataforma hoje, tá? Agosto e setembro já está tudo ok, revisada. E as aulas de outubro estarão na plataforma hoje. Só isso. E um ótimo encontro. Obrigada. Leide Nalva ontem me pediu o texto, eu estava numa reunião, demorei um pouquinho para enviar para ela, depois eu já coloquei no grupo também de diálogos para facilitar. Então também é importante subir os textos, né, Celina, todo esse material a mais, porque esse último texto ele é bem importante, porque é ele que fundamenta as sequências didáticas com foco no cognitivo e no socioemocional. Mas vamos falar dele aqui, vamos começar nossa manhã bem, né? E para isso vamos passar um pouquinho essa agenda, né? Estamos nas boas-vindas, nos recados, vamos fazer uma retomada desse movimento de duplo foco integrado. Marina, no final da formação da terça passada, me enviou um áudio, alinhou comigo o que vocês conseguiram, o que vocês produziram, como foi o encontro, né, na visão dela. Depois a atividade de SAFE, de sequências didáticas de duplo foco. Hoje a gente vai começar a fazer isso já em grupos, né? E partir para a finalização, já tendo isso com muito mais clareza, porque vocês já vão ter lido o texto e vão fazer a atividade hoje. Tudo bem? Bom, para começar, eu quero que vocês façam uma coisa diferente hoje. Eu quero que vocês parem o que vocês estão fazendo, se já notar. A única que não pode parar é a Celina, que está olhando para frente, está dentro do carro. Mas os demais, que vocês parem agora o que vocês estão fazendo, de anotar, de prestar atenção em mim, e que por um minuto vocês olhem o que está nas paredes da casa de vocês. Quem não está em casa, tenta lembrar do que tem em casa, nas paredes. O que você escolheu colocar nas paredes da sua casa? Revisita essas imagens, revisita esses quadros, do jeito que eu estou fazendo aqui, os acessórios que você pôs na parede, e pensa no significado deles. Um minutinho para a gente fazer isso. Pode fazer. Aqui tudo mais simples, não. Bom, enquanto vocês, alguns já começaram a olhar e começaram a interagir pelo chat, o chat foi crescendo aqui, né? A gente para pouco para pensar sobre isso, né? Eu não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, eu quero ouvir umas duas vozes aqui. Mas é muito importante a gente olhar para isso. Em geral, a gente coloca nas paredes da nossa casa um pouco de nós. As nossas escolhas de o que vai decorar a casa física tem a ver com as escolhas da nossa casa mais interna, da nossa morada interior. E do mesmo jeito que eu escolho coisas que me alegram quando eu saio, quando eu tenho tempo para cuidar de mim, quando eu estou em casa, as minhas escolhas para a parede também são cuidados comigo.
e com os meus. São memórias, né, Paty? São gostos, é isso aí. O espaço para me ver, né? Muita gente tem espelho, isso apareceu aqui demais no chat, e eu queria ouvir uma ou duas pessoas, o que essa reflexão fez você pensar. Então, uma ou duas pessoas podem abrir o microfone, além dos que já participaram pelo chat e já interagiram. Já tive várias interações aqui, Daniel, né? Por que colocar fotos na parede, né? Que fotos a gente seleciona para colocar na parede? O que essas fotos representam? Pode falar. Já ouvi alguém abrir o microfone? Pode tomar a voz. Opa. Alciele, bom dia. Bom dia. Keila. Tudo bem, Keila? Depois, Janaína, você pode falar também. Vamos lá, Keila. Sim. Quando você pediu que eu li, fiz aqui a leitura, né? Escreva no chat que há nas paredes da sua casa. Eu nem precisei percorrer minha casa, né? Ou visualizar o ambiente em que eu estou. Porque para mim é tão significativo cada tijolo que foi colocado, né? Porque nós construímos essa casa do zero. Então, assim, eu fico bem emocionada. Cada situação é uma parte da gente. Então, por exemplo, no meu quarto, eu tenho uma foto bem grande do meu casamento, sabe? Uma foto que para mim é muito particular. Nossa, assim, quando fala de fotos, para mim é uma coisa que mexe muito comigo. Eu gosto muito de fotos. Eu tiro foto porque eu gosto. E eu gosto de ser fotografada. Ó, eu paguei um álbum para minha formatura. Você sabe quantos álbuns eu formei, Alciele? 4. Meu Deus do céu, essa gosta de foto, hein? Então, assim, claro que eu não sou boba, eu já fiz minha poupancinha, né? Meu pai pagou o álbum e eu disse, tá, pai, vamos deixar o álbum pago. E aí fiquei com minha poupancinha, minha filha. Quando deu no dia, deu 4 álbuns. E aí eu tava lá, paguei, beleza, pronto. Mas, assim, é tudo muito significativo para mim. A minha cozinha, eu resolvi representar um pouco do que eu vivi na minha infância. Então, na casa da minha avó, eram só prateleiras. E assim eu fiz, claro que com rebuscadamente, né? Coloquei uns azulejos decorativos, enfim, umas mãos francesas mais trabalhadas. Mas, assim, é tudo muito bem pensado. E na minha sala eu ainda não tenho, até botei no chat. A gente pretende futuramente ter uma foto bem grande mesmo, de família, nós 4, né? Aliás, pode ser nós 5, eu vou até demorar mais para fazê-la. Enfim, mas, assim, nossa, essa questão que você tocou é muito mesmo, como você diz, do seu íntimo, né? Do que você bota para fora, do que tem internamente, na verdade. E eu escolhi fazer essa pergunta, e muito obrigada, Keila, pela tua participação e por nos contar tanto sobre você, sobre a tua família, suas escolhas, a sua história, porque pensar sobre isso é ter um tempo para pensar sobre a nossa história. E em diálogos socioemocionais é muito importante a gente colocar uma intencionalidade no que a gente está fazendo. Então, vocês vão começar nas sequências didáticas, vocês vão começar a pensar nesse duplo. Você não colocar um pouco de você, do que você acredita, daquilo que é valor, a coisa fica tão pouco autêntica, né? Porque como é que eu falo de emoção sem me emocionar? Como é que eu falo de emoção sem pensar a partir da minha subjetividade? Então, essas questões de olharmos para nós mesmos, de olharmos para a nossa casa, não só a casa física, mas essa casa interior, é muito importante. Porque olhar para a subjetividade é pensar em o que importa nas paredes das escolas. Porque as escolas também são casas. E nós estamos todos muito desafiados, porque a nossa casa comum, que é a escola, está fechada quanto ao prédio, né? Ela vai começar a se abrir aos poucos e a receber vocês. E esse cuidado que eu vi em Teresina, em todas as visitas que eu fiz no ano passado,
de vocês cuidarem da entrada, de ter um painel com as notas do IDEB, de ter os projetos dos estudantes nas paredes e de colocar diálogos socioemocionais também nas paredes, como uma foto, né, que eu selecionei aqui para fazer diálogo com a nossa acolhida, é cuidar da nossa casa. E vai ficar esse convite e esse desafio, né, ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso enquanto a gente está remotamente, né? Como é que a gente pode criar uma ambiência nesse momento do remoto e como é que a gente cria isso e vai cuidando das pessoas para que elas se sintam em casa, mesmo estando nas casas delas. Como é que a gente cria essa casa comum? Uma indicação é esse próprio momento de acolhida, né? Que vocês sejam audaciosos, que vocês trabalhem com as emoções, que vocês façam boas perguntas, que vocês pensem nisso, né? Esse cuidado que eu, Edna e agora a Vanessa estamos tendo na formação de sempre acolher é um cuidado necessário em socioemocional, que sempre haja boas acolhidas nas formações que vocês forem fazer para os educadores e os educadores para os estudantes. Tudo bem? Bom, como estamos? Estamos no Deixa eu só falar um pouquinho, só uma coisinha. Claro, vamos porque lá. Você falou que a gente tem diálogos nas nossas paredes, né? Uhum. E eu teoricamente tenho, porque o meu quadro principal da sala é aquele que o professor Jonas pintou no dia do nosso encerramento lá no Mocampinho. Então, ele tem um local de destaque. Então, ele, para mim, representa todo esse movimento que a gente começou, que a gente fez. Vocês lá em casa, indiretamente, também estão, né? Então, Sim. assim, parar e pensar sobre isso. Os quadros que eu tenho na parede, como aquele eu estava falando, todos têm representatividade muito grande. Eu tenho quadros que as pessoas pintaram para mim. É incrível isso, que eu nunca tinha parado para pensar, né? Uma amiga que é artista pintou, quando eu fui morar em Fortaleza, ela pintou que era o nosso grupo de amigas, aquele quadro ia representar elas ali, para eu não me sentir só. Então, o outro é minha mãe, que pintou aos 17 anos, eu consegui resgatar da parede da casa do meu avô. Então, assim, são coisas muito significativas. Muito forte isso, né, Celina? Demais. E essa ideia de tem uma coisa em você que tem muito a ver com isso, né, das pessoas pintarem. Você é uma pessoa que integra suas dimensões. Então, a sua dimensão profissional está muito integrada com as suas crenças pessoais e de vida. Então, não me surpreende que os seus quadros tenham sido pintados para você e que diálogos também estejam na sua parede, né? Porque o seu movimento é muito esse. Hoje. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada a você, minha querida. Bom, então, devidamente emocionados e em diálogos agora todos, vamos lá, vamos ver como estamos. Estamos no encontro 3, né? Estamos numa sequência aí do mês de outubro, temos mais 2 encontros com conteúdo e uma sessão tirar dúvidas lá em novembro, tá bom? Então, nesses 3 próximos encontros, nós vamos trabalhar com sequências didáticas. Nós vamos começar juntos hoje uma estrutura, vamos ampliar essa estrutura no próximo encontro, pensando na conjuntura do ensino remoto. E no 5º encontro, eu espero que vocês já tenham produzido nas áreas de vocês boas sequências didáticas. E aí não mais guiados por mim. No 5º encontro, eu quero comentar produções que vocês vão ter me entregado, tá bom? Mas vamos com calma, vamos avançando lentamente. Primeiro ponto, queria que vocês me falassem sobre a leitura do material do Instituto, né? Roteiro para a criação de aulas. E para fazer um aquecimento aqui, para todo mundo lembrar desse texto, eu vou colocar o meu na tela aqui um pouquinho, para vocês todos poderem acompanhar um pouco comigo e a gente relembrar juntos, porque às vezes alguém já leu, já tem um tempinho, né? Já não lembra mais, já ficou, né, separado aí da ideia. Então eu quero abrir aqui com vocês para a gente conversar um pouco. Tudo bem? Então, esse foi o texto, né, que a Marina pediu para vocês lerem. Eu já tinha preparado ele para vocês lerem. Opa, microfones. Obrigada. E nesse roteiro, o que ele traz, né? O método integrado ao componente curricular ou área de conhecimento. Então, qual é a característica dele?
sempre haver uma apresentação, uma sensibilização, sempre tem uma metodologia que vão associar as competências cognitivas e as socioemocionais, sempre buscar fazer uma integração não só cognitiva, mas também socioemocional nessa abordagem de duplo foco, e fazer isso de forma a acompanhar e ter um diálogo com o PPP da escola, com a comunidade, com toda a escola na vida real, né? Isso pode ser feito com um modo, para ser feito, né? Propõe-se que seja feito no modo combinado, e esse modo combinado está explicado nesse primeiro quadro, e é sobre ele que eu quero focar nesse primeiro momento. As atividades com duplo foco precisam ter uma associação do cognitivo com o socioemocional. Então, ele fala da disciplina de língua portuguesa. O professor planeja uma atividade sobre romantismo, na qual os estudantes precisam compreender suas características e interpretá-las com outro tipo de arte e linguagem, focando também o desenvolvimento da competência socioemocional e imaginação criativa. Então, o duplo foco, ele permite que você associe, que você não tenha que escolher, eu vou dar aula de socioemocional, então eu não vou dar aula de língua portuguesa. Se eu tenho no meu programa uma aula sobre romantismo planejado, o que eu posso associar de competência socioemocional para que os estudantes aprendam o romantismo sensibilizados de uma forma integrada, considerando as emoções? Por exemplo, uma proposta aqui desse exemplo é associar com a competência cognitiva, as competências cognitivas necessárias para entender romantismo, a imaginação criativa. Por quê? Se você para gastar 2, 3 páginas só para descrever a musa, né? A Iracema, os seus lábios de mel e a sua pele, o seu cabelo, os seus olhos, não sei o quê. Só a descrição da Iracema já tinha uma imaginação criativa desse autor enorme, né? E assim com os jeitos, com as atitudes, né? De todos os personagens desse cenário do romantismo, seja o romantismo brasileiro ou o romantismo europeu ou de qualquer outro país. Como gênero, ele tem essa característica, né? Como é que é o planejamento para fazer isso? O planejamento vai prever o acompanhamento dessa mesma competência socioemocional durante todo o processo. Então, lembra do SAFE? Esse é o momento. Então, quando você traz a socioemocional para a sequência didática, você não muda do socioemocional. Você foca nela para que, ao longo do processo, você vá aprofundando na aprendizagem daquela socioemocional. Então, por exemplo, no mesmo exemplo de literatura, reserve momentos de aplicação da rubrica de imaginação criativa e seu componente para desenvolver a emocional. Eu posso pegar a rubrica e usar a rubrica na aula? Deve. Se a gente está falando de avaliação formativa e não de avaliação de mera aferição de resultados, por que não usar o instrumento da rubrica, que já tem os degraus, já tem, e fazer a reflexão do socioemocional pautado em um instrumento que foi todo parametrizado, que teve todo um cuidado quanto a evidências pelo Instituto. Então, a proposta é que, nesse tipo de atividade, você trabalhe em rubricas. O que vai ser o foco desse professor ao fazer essa prática? O professor vai manejar, e maneja uma palavra boa para isso, né? Porque tem uma coisa lá do cuidado, metodologia, temática, e criar uma sequência didática com foco no processo de desenvolvimento. Então, é processo por sequência, ou é SAFE, né? Ele é sequencial. E lembre-se, por que a metodologia? Porque não é para o professor ficar dando aula de romantismo e aula de narrativa. É para ele pensar em situações didáticas em que o estudante tenha protagonismo. Lembra que o SAFE é ativo. Então, por exemplo, aí de novo continua em português. O professor planeja uma sequência didática sobre romantismo, na qual os estudantes precisam compreender suas características e interpretá-las com outro tipo de arte ou linguagem,
também no desenvolvimento da competência socioemocional da imaginação criativa. Para isso, o professor se programa para 3 momentos de aplicação de rubrica de imaginação criativa. Primeiro, ao apresentar a atividade. Segundo, para validar as propostas e esboços pelos estudantes. E terceiro, após a interpretação e apresentação dos trabalhos. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está primeiro propondo que começa um funcional. Apresenta a rubrica, apresenta que eles vão fazer uma atividade sobre romantismo. Segundo, o foco vai para o cognitivo. Eles vão fazer esboços, propostas de apresentações sobre romantismo. Você vai usar computador, você vai fazer cartaz, você vai fazer infográfico, isso é do professor. Ele vai planejar que metodologia ele vai adotar para fazer aquele trabalho pedagógico com os estudantes. No terceiro momento, ele vai interpretar e apresentar a apresentação dos trabalhos, de novo usando as rubricas. Então, teve um momento da socialização, agora cada um pega a sua rubrica e se autoavalia. Como é que vocês foram quanto à imaginação criativa? Então, ele não é um movimento complexo, ele só é cuidado. Você tem que planejar como a rubrica entra, como é que você vai falar na aula, você planeja as etapas. Tudo bem? Dúvidas sobre essa apresentação? Peguei só o quadro do texto, mas é importante que vocês leiam o texto todo. Dúvidas? Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone. Deixa eu dar uma olhada no chat, se tem alguma coisa. Ok? Então me deem um ok. Não tem dúvida? Tudo entendido? Leram o texto? Como é que foi? Pode falar. Bom, já que não tem, vou relembrar algumas coisas. O que eu quero relembrar? O que a gente está fazendo é isso aqui, ó. É o movimento do duplo foco que desde o início desse ciclo eu estou insistindo com vocês. Eu estou trazendo uma competência cognitiva, no exemplo foi o romantismo, e a gente não detalhou qual que... De novo, isso no Ceará, não tem nada de Ceará aqui, é o CL. Documento curricular de Teresina. Sorry, gente. O Rui me coloca em muitos territórios, eu fico assim, maluquinha. Então, de novo, eu estou olhando aqui para a BNCC. Nesse caso, não detalhei. No caso de vocês, eu acho que é importante vocês trazerem as habilidades já no padrão da BNCC. Olhar para o documento do lado de vocês e para as priorizações que ele faz, ou até propostas de olhar para as competências socioemocionais, escolher uma, como no exemplo texto, que seria algo que você vai aplicar de competência cognitiva, e não esquecer das metodologias ativas, da lógica da colaboração como valor e da sistematização. Vocês não fizerem essas três, cuidarem disso, a gente não deixa o A do ativo aparecer. Então, aquilo que eu li lá no quadro é para fazer aquilo, é para fazer um movimento de duplo foco. Mas também é para fazer isso aqui, olha, que é o movimento da praxis freiriana. Tem freiriano nessa sala? Não. Tem gente que lê Paulo Freire aqui, eu sou a única. Paulo Freire falava para nós sobre a praxis freiriana. E ele propunha que a gente tivesse um movimento dialético, que da teoria eu pudesse olhar para a prática e voltar a teoria sobre. Ou que se eu surgisse, começasse o meu movimento da prática, eu pudesse olhar para a prática, pensar sobre isso na teoria e retornar para a Então, o que a gente está fazendo aqui é movimento dialético. A gente está olhando para a teoria do socioemocional, olhamos para um texto que explica como é que eu faço duplo foco e vamos planejar uma sequência didática. E depois a gente vai voltar para a teoria, para a gente ver se a gente fez direitinho, a gente vai dar aquela conferida e pensar onde que a gente pode incrementar mais. Tudo bem? Dúvidas? Nada? Todos ok? Vocês estão muito parados hoje, ninguém está interagindo pelo chat, estou achando estranho isso. Tá tudo bem, professor? Teresina, tudo bem? Pessoas?
É a internet. A internet está ruim? É o povo concentrado, mulher. Ah, certo. Então tá bom. Tô crendo nisso, hein? Olha o calor aí, se já não deitaram na rede. Não tá bom, tá ficando engasgado. Paulo Freire é um gênio, O Saulo. som não está bom, se ele para mim está cortando. Meu som. Ah, para mim também. Eu O pensei seu que fosse som, minha se ele está internet. sempre cortando, como se tivesse, Tá, sabe? então deixa eu fechar mais coisas aqui. Vocês E eu têm que fui me pro avisar. celular pessoas. pensando que era minha internet. Tá vendo? Vocês, eu tô estranhando, eu tô sabendo que tá acontecendo alguma coisa, porque vocês não estão falando comigo. Vê se tá melhor agora. Tô falando para Agora vocês está entenderem. límpido, está ótimo, agora está ótimo. Agora sim. Eu estava com muitas janelas abertas, porque eu fui abrindo o texto e aí ficou um monte de janela. E a internet fica sofrível, né? Porque é um monte de tudo documento online. Vocês vão me avisando, tá bom? Quando der problema. Bom, voltando lá para a apresentação. O que a gente fez agora? Eu revisei o SAFE para vocês só em cima do quadro da sequência didática. Fui falando para vocês que a sequência para cuidar desse VS, que o ativo é cuidar para as metodologias ativas, que o focado é porque é uma só, que o explícito é porque vocês precisam contar para os estudantes e trabalhar, inclusive, com os instrumentos de avaliação formativa, como no caso as rubricas, tá? Isso não é novo. Estou aqui para vocês entenderem que tudo isso, o tempo todo, tem que estar com vocês. Tem um movimento, que é o movimento da taxonomia de Bloom. Esse eu vou investir um pouco de tempo aqui, porque a gente não tinha visitado ainda nesse ciclo. Taxonomia de Bloom também acho que não é novo para vocês, se for vir aí o chat. O que é a taxonomia de Bloom? É o movimento que a gente está trabalhando para fazer o ensino por competências e habilidades. Se eu não pensar sobre isso, eu não trabalho efetivamente com o desenvolvimento de habilidades. Eu não posso pedir para alguém produza um artigo de opinião se eu não tiver trabalhado a habilidade de argumentar. Se ele não souber, por exemplo, o que é o artigo... De novo o microfone, gente. Se ele não souber o que é o gênero artigo de opinião e quais são as características desse gênero. Então, tem um cuidado para a gente tomar em relação à taxonomia de Bloom, que é essa régua da complexidade. De eu me recordar de um dado, conseguir interpretar, aplicar, analisar e, por fim, criar. Um exemplo que é muito clássico e que faz a gente entender isso. Como para vocês assistir um filme ou uma peça de teatro sem estar entendendo o que está rolando? É confortável. Você assistiu 15 minutos de um filme, 15 minutos de um teatro e não está entendendo nada do que está acontecendo. Como é que é? Só para avisar, Célia, acho que a sua voz está cortando de novo, tá? Pelo menos para mim. Ixi, o que será isso? Eu já não sei mais o que tirar. Será que vai melhorar? Está falando comigo. Então, eu fiz uma pergunta, vou repetir. Como é vocês, quando acontece de vocês estarem assistindo um filme ou a uma teatro, passa 15 minutos e você não está entendendo nada? Como você se sente? Alguém me conta? É tranquilo? É algo que não incomoda? Como é isso para vocês? Isso tem a ver com esse movimento da taxonomia de Bloom. Se a gente não consegue pegar o novo, isso não me provoca nenhuma recordação, nenhum entendimento, e eu não consigo aplicar, não consigo analisar nada. Então, a sensação de um filme, quando eu não estou entendendo nada, é porque essas 3 primeiras etapas da taxonomia, para mim, não aconteceram. Joana, seu microfone está aberto, está chiando um pouco aqui para nós, por favor. Meu Deus, Obrigada. ligou sozinho. Acontece, fica tranquila, só desligar. Obrigada, Joana.
Então, esse recordar para entender, para aplicar, é um movimento que a gente precisa ter na vida o tempo todo. Então, a gente precisa também pensar nisso. Será que aquilo que eu estou propondo como habilidade já é possível ser entendido pelo estudante? Será que ele tem lastro para recordar e aplicar para aquilo que eu estou propondo? Porque se ele não tiver, não rola, né? De romantismo, eu sei que entre educadores, vocês entendem o que é romantismo, vocês conseguem recordar de alguns trechos do que eu estou falando, de alguns livros românticos, como eu falei da Iracema, e aí vocês conseguem aplicar o que eu estou falando na realidade de vocês, certo? E, Alciele, rapidinho, Sim. Alguns livros espíritas, eles confundem você, né? Eu acho bem interessante, porque você não consegue, às vezes, dissociar quando é que é terra, quando é que é céu, digamos assim, né? Bem vulgarmente falando, né? Então, eu acho muito massa. E tem uns filmes também, nesse sentido, que você vê quase que todo e não consegue fazer essa diferenciação, essa percepção. Eu acho muito legal, sabe? Essa confusão mental que dá. E aí você fica tentando, né? Conseguir, tentando buscar. Eu gosto dessas coisas. Você trouxe um elemento bem importante na tua fala. Tem um certo ponto de desafio, que é o ponto da não obviedade, que é necessário. Exemplo, por que a gente gosta tanto de Star Wars? Né? Quem gosta como eu, né? Porque a saga do Luke Skywalker tem a ver com Jornada do Herói, que é um estilo de narrativa, e quem fez formação comigo com a Ed no ano passado lembra da Jornada do Herói, né? É um estilo clássico de narrativa que está em todas as novelas, que está na maioria dos filmes, né, do cinema, e que tem a ver um pouco com essa coisa do instigar, né, que ela trouxe agora na fala dela. Mas eu posso colocar uns desafios, algumas coisas que eu não sei, algumas nuances, alguns mistérios. Só que se eu exagerar, a pessoa perde o vínculo de entendimento e ela desiste. Eu preciso ter uma medida disso, onde eu deixo o mistério e falo assim, ai, peraí, eu não estou entendendo, mas eu preciso deixar alguns gatilhos para ela pegar de volta. Filme de ficção científica trabalha muito com isso, todos eles. Tem um ponto que a gente se desconecta e fala, meu Deus, eu não entendi, volta essa cena. Peraí, fica quieto, não fala nada, que é para ver se eu entendo. Né? Eles puxam a gente para o foco. Quem gosta de ficção científica gosta desse jogo também. Né? É que tem que ter a verossimilhança, né, Celina? Tem que ter a verossimilhança, né? Essa ligação com o real também, não é? Exato, boa. Isso também é outro ingrediente importante, né? O pessoal de linguagem trabalha muito bem isso, né? A verossimilhança. Se eu não tiver uma ligação com o real, eu também não consigo avaliar, analisar, eu me perco da taxonomia de Bloom. Perfeito, gente. Muito bom. Esse é outro ponto para você considerar, tá bom? E o último ponto, ele já vem discutindo desde o encontro sem seu passado o outro. E esses passos agora eu sistematizei aqui no slide para vocês terem para a atividade que vocês vão fazer. É importante que vocês sigam esses 5 passos. Esses 5 passos têm de ordem. Esse slide você pode imprimir depois e colocar onde a gente guardou, fazer um algoritmo, uns passos para fazer uma sequência didática boa. Então, primeiro é escolher a socioemocional. Como é que você escolhe a socioemocional? Você tem que olhar para qual competência? Para cognitiva. É o exemplo que vocês viram lá do texto. Eu não consigo escolher a socioemocional assim, indo uma ideia que veio de Marte ou de Júpiter, né? Ela tem uma ancoragem cognitiva, como a imaginação criativa teve ligação com o romantismo. Mas a temática. Ah, tá bom, vou então discutir a criatividade dos autores do romantismo ao pensarem nas suas musas. Eu vou lá e centro isso. Eu vou discutir as paisagens das cidades urbana
E quem está alheio a isso incomoda as paisagens, os moradores de rua, os cortiços, as favelas, que a gente acha que é feio, que a gente fala, isso acaba com a paisagem bonita, mas eu não quero discutir isso do ponto de vista estético, eu quero discutir isso num ponto de vista humanista. Então, eu vou selecionar socioemocional e engajamento com o outro. Eu quero que a pessoa imagine, o estudante imagine como é ser um morador de rua. Eu vou trazer empatia. Acho que eu não vou nem trazer engajamento com o outro, só quero que ele se imagine eu trazer empatia. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou fazendo mentalmente um exercício para vocês pensarem em coisas que vocês têm que pensar ao escolher socioemocional. Tem a ver com intencionalidade. Por isso que a acolhida hoje foi olhar para os quadros da casa. É o que você, como educador, quer que os seus estudantes atinjam, certo? Então, tem que pensar no perfil da atividade, o que você vai ter com isso. Tem que promover a autorreflexão sobre a competência socioemocional. Não é para ele ficar falando do outro, é para falar sobre si. Como ele vê o morador de rua, como ele vê a imaginação criativa do autismo. Não é o outro. Tem o foco sempre na pessoa. E eu preciso valorizar os dois objetivos durante o desenvolvimento da atividade. Eu não posso me descolar do cognitivo e eu não posso esquecer do socioemocional. Sempre foco nos dois. Tudo bem, pessoal? Minha voz está boa ou continua cortando? Continua cortando para mim, Alciele. Cortando bastante. Mas vamos que vamos. Mas tudo bem, dá para entender. Tá. Agora minha internet não está mais oscilando. Não sei mais o que tirar aqui. Bom, seguindo aqui um pouco, planejamento de uma sequência didática do programa de desenvolvimento. Então, vem de novo os roteiros, né? A gente pôs esse roteiro aqui nos slides para vocês verem passo a passo. Então, estou repetindo de outro jeito que já estava no outro slide. Escolha o perfil da atividade. 2, desenhe a atividade conforme as características do perfil escolhido, né? Então, passo a passo. O que é o desenho? É pensar passo a passo, é fazer em tópicos, né, essa atividade. Vamos supor que o perfil escolhido seja a autogestão. O que a gente está trazendo aqui? Então, agora eu vou olhar de novo para as macrocompetências. Hoje nós vamos olhar para 2 e no próximo encontro para 3. Para vocês verem o detalhamento. A gente já fez isso no ciclo 1, quando a gente olhou para as competências, a gente foi trabalhando algumas delas. Eu lembro de vocês gostarem muito e de mudarem a visão de vocês sobre empatia, né? Mas eu trouxe aqui agora um foco na sequência didática. Então, se eu vou trabalhar determinação, eu preciso da determinação para vencer obstáculos difíceis. Então, isso é uma coisa que você tem que planejar na tua sequência didática. Não, eu vou trabalhar com autogestão, mas eu não vou trabalhar com determinação, porque eu quero trabalhar com organização. Então, eu vou ter um foco aqui na questão do organizar-se e seguir um plano. E vou fazer isso no próprio planejamento da atividade deles, no próprio planejamento da apresentação. Eu vou fazer com que siga um plano. E depois eles vão olhar para a rubrica e vão se autoavaliar. Tá? Foco. Eu vou ter foco em concentrar-me em tarefas difíceis. Eu vou pôr o foco em persistência. Eu sempre questionar, ficar adiando, né? Como eu, por exemplo, estou fazendo tese nesse momento. Vai adiando. A responsabilidade, cumprir obrigações, confiança, né, para realizar as próprias tarefas. Então, é importante olhar de novo para esse quadro das competências, aberto desse jeito, com o detalhamento de cada uma delas, para vocês terem a ciência de onde vocês vão focar. Tudo bem? Isso é bem importante. Outra questão, por exemplo, engajamento com os outros. Peguei outra macro lá da matriz. Em engajamento com os outros, eu tenho 3 competências dentro. A iniciativa social,
que tem a ver com relacionar com o outro, manter e apreciar o contato social. Você vai trabalhar com, por exemplo, deixa eu pensar uma coisa, questão da alimentação. Eu vou falar sobre agricultura e o abastecimento da população. Por que eu não posso produzir só soja no Brasil? Porque a gente não come só soja, então não é COP, agro é tudo. E esquecer que eu preciso ter uma variedade alimentar para que a população seja equilibrado. E que eu não posso colocar o país a serviço de todos os alimentos importados. Crio soja, crio gado, então tem carne, tem soja, tem legumes, tem verdura. Eu preciso da agricultura familiar. Então, eu quero essa relação, e para isso eu quero que eles tenham contato com agricultores, eu quero que eles, quem conhece a área rural. Oi, Rui. Ia sugerir para você fechar o seu vídeo, que acho que continua cortando bastante a sua voz. Será que se eu passar a internet do celular, Rui? Não, eu ia sugerir para você fechar o vídeo. Só o vídeo. O vídeo consome banda. Rui, será que se a Alciele saísse e entrasse depois não melhoraria? Às vezes pode ser uma conexão. Pode ser também. Vamos tentar com ela sem vídeo, e se não der, e ela entra novamente. Tá bom. Senão eu também posso tentar do celular. Talvez a de casa esteja ruim. Vejam se melhorou. Me falem um pouco. Rui, como é que tá? Agora tá bom. Agora eu estou ouvindo você sem corte. Sem corte? Então tá bom. Vamos tentar assim. Sempre minha internet está boa, né, gente? Hoje eu não sei o que acontece aqui. Bom, então, eu preciso cuidar da iniciativa social para manter esse contato. Então, se eu vou trabalhar com essa questão da agricultura, e se eu estou em Teresina e eu tenho área de agricultura familiar, por que não colocar as crianças em contato? O que eles vão fazer, se for no ensino remoto, pode simplesmente ser alguém de lá da escola da zona rural, levar um celular para o agricultor falar com alguém numa sessão de Meet, caso seja possível, e a internet dele seja pelo menos como a minha, né? Ou fazer um estudo do meio real e conhecer a área rural, porque será que os alunos da área urbana conhecem a área rural de Teresina? Então, a gente precisa pensar em situações concretas que me permitam trabalhar com aquela competência socioemocional, de acordo com o detalhe que você quer atingir, com a sua intencionalidade pedagógica, né? A assertividade, nesse texto oficial do Instituto, é saber ouvir com atenção, conseguir dizer, né, o que pensa, sem diferente, né? Eu não sou nem agressivo, nem submisso, lembra que a gente já falou sobre isso. E o entusiasmo, o gosto pela vida, o se contagiar com energia e otimismo. Percebam que tem ligações aqui. Eles podem ter um entusiasmo muito maior e uma compreensão da vida no campo se vocês estiverem trabalhando com iniciativa social aqui. Agora, mesmo quando vocês acharem duas socioemocionais, foquem em uma. Porque tudo bem se trabalhando iniciativa social, ele também trabalhar entusiasmo, mas o seu foco está aqui, então na iniciativa social. Claro isso, de que a gente tem que pôr foco em uma, e por quê? Está melhor no meu áudio, gente? Falhando meu áudio ainda, pessoal? Melhorou, aqui para mim está melhor. Tá. Um pouquinho, viu, Alciele, mas bem menos do que antes. Acho que agora está dando para entender você com clareza. Tá. Quer que eu tente trocar para o do celular, Rui? Vai cair 2 minutinhos, mas volta. Vamos Porque, às tentar. vezes, como a internet... Deixa eu ligar o roteador aqui do celular. Desativa. Pronto. Deixa eu fazer assim, assim. Pronto, gente. Vamos ver se agora melhora, tá? Me falem.
Bom, amabilidade. Vou fazer o teste com amabilidade, vou falando aqui, ver se está ok para vocês, senão me interrompam. Amabilidade trouxe aqui 3 competências juntos. Então, mesmo exercício, eu não vou ler toda ela de novo, mas por que eu trouxe aqui no slide? Para vocês, ao fazer a escolha de qual socioemocional vocês vão trabalhar em movimento de duplo foco integrado, vocês terem os textos para vocês escolherem. Se vocês não olharem para os textos, vocês vão escolher de forma aleatória. E não é isso que é para fazer. Tem que ser uma escolha consciente. Tudo bem? Melhorou agora a voz? Bastante, viu, Célia? Melhorou sim. Melhorou. Que bom, ótimo. Então vamos assim até o final. Bom, esse perfil que está aqui, o que vocês vão fazer? Eu trouxe um exemplo de atividade com uma habilidade. Então, se eu quero, por exemplo, estimular, ajudar soluções para questões relevantes, eu trouxe aqui no exemplo 3 passos para vocês colocarem na atividade com amabilidade para cuidar disso. Primeiro, montar grupos escolhendo intencionalmente pessoas que não conseguem trabalhar juntas. Eu não estou trabalhando amabilidade, essa é a chance que eu tenho para fazer melhorar o entrosamento. Então, eu trabalho com verossimilhança. A verossimilhança que não está na narrativa, a verossimilhança que vai estar na situação real, concreta. Eu vou escolher os grupos provocando esses conflitos, vou trazer os conflitos aqui para trabalhar a mobilidade. E aí, gente, não pode ser uma tarefa cognitiva muito exigente, né? Porque eles já vão ter um desafio grande no socioemocional. Então, cognitivo eu vou ter que dosar um pouquinho. Qual é o passo para eles? Eles têm que valorizar a ajuda mútua. E aí vocês podem fazer exercício, como, por exemplo, ter o reforço positivo das estratégias, pensar frases de reforço positivo, para que eles se elogiem quando eles conseguirem apoiar outros. Se eles têm dificuldade de se relacionar, conseguir dar um apoio e alguém reconhecer, nossa, você me ajudou a entender isso, muito obrigada. Trazer isso à consciência na fala é uma atividade para cuidar de amabilidade, né? Mas eu não vou esquecer que isso não pode ser discutindo apenas isso, tem que trazer um conteúdo, tem que trazer uma competência BNCC para cá, porque eu estou trabalhando o cognitivo também. Em terceiro ponto, estimular os estudantes. Como é importante encorajar os colegas, se colocar no lugar das pessoas outras e participar ativamente do processo de aprendizado. Então, para, por exemplo, trabalhar com uma habilidade. Tudo bem? Bom, um exemplo prático e que já traz o socioemocional com o cognitivo, está aqui. Então, é um exemplo agora de ciências. Na aula de ciências, ao propor que os estudantes organizem uma refeição em conjunto, considerando discutir a pirâmide nutricional, foram organizados grupos de monitoria com dificuldades. Então, de novo, eu estou com foco no socioemocional, eu quero que eles estudem, né? Que eles se apoiem ali, como que eles vão auxiliar quem tem dificuldade. Então, eu, professora, tenho que montar os grupos de forma que todos os grupos tenham uma criança com mais dificuldade de interpretação em ciências, né? Mas não é para fazer qualquer coisa, não é para ficar no grupo brincando de amarelinha, é para, no grupo, discutir pirâmide nutricional. Isso é um tópico temático lá da base. É currículo, certo? Aí vem a orientação para o professor. Para ficar numa competência socioemocional, deve-se valorizar as características centrais dela. Por exemplo, para desenvolver confiança, pode-se propor atividades que aproximem a confiança. Para empatia, pode-se promover atividades que desafiam os estudantes a se colocar no lugar do outro. Por fim, para desenvolver devem ser escolhidas atividades que tenham como objetivo a convivência pacífica, ou descaso, que é uma coisa bem interessante em respeito, né? A gente desconsidera aquela pessoa, a gente para de falar no grupo com ela, né? Às vezes, quanto uma ofensa, né? Ser ignorado.
Então, é importante a gente estar atento a esses momento agora das sequências. A mesma coisa para resiliência, e aí vai ter o perfil para trabalhar com passo a passo para resiliência. A mesma coisa vai ter aqui no exemplo de roda de conversa, eu quero ler o exemplo, eu passei lá a habilidade, porque vocês podem ler isso depois, mas o que me interessa são os exemplos. Por exemplo, agora eu estou no resiliência. Ao propor uma roda de conversa sobre filme, e aí, gente, filme de história, filme de geografia, uma animação, né? Cujo personagem principal passa por situações adversas, como ser atacado por predadores, se sentir explorado em um certo contexto, ou passar por uma mudança, problematizam-se questões ambientais. Olha só, tem um filme, tem uma jornada do herói nesse filme, e o filme está falando sobre questões ambientais. Entrei no tópico de currículo. Dessa forma, é possível dar ênfase profissional para além dos estudos específicos do componente. Para desenvolver uma competência específica, é necessário características. Aí, de novo, o exemplo. Para trabalhar tolerância ao estresse, é preciso promover atividades que permitam controlar o medo e a ansiedade. No caso da tolerância, desenvolvam um saber recomeçar. O que isso aqui está propondo? Que eu faça isso discutindo filme ou animação. Que eu discutir e olhar para o personagem, para a trajetória do personagem, o aluno possa olhar para si e pensar na sua tolerância ao estresse, na sua tolerância à frustração, a partir do exemplo do personagem. Deu para entender esse jogo de olhar para o personagem, olhar para si? Vou sair aqui do espelhamento para ver como é que vocês estão. Entendendo até aqui, pessoal? Dúvidas? Queria ouvir uma ou duas pessoas. Alciele. Vamos lá, diga, Marinalva. Alciele. Oi. Eu vou falar sobre o filme, não. Vou falar de uma situação que eu lembrei muito, essa tolerância à frustração. Os alunos sentem muita frustração em reescrita de texto, eles reagem às vezes até mal. Tem uma frase recorrente em escrita de texto que é: eu não sei fazer, pois vai ficar desse jeito mesmo. Assim, de que se não está bom, ele fica muito frustrado e não quer, para você conseguir que ele reescreva até ficar bom, é difícil. Aí eu acho que é exatamente em cima disso. E em matemática também. Gente, quando você erra, você cai lá no fundo do poço, que para você subir de novo. Aí eu lembrei desses 2 pontos com essas 2 disciplinas. Trabalhar isso nesses meninos é essencial, mas também é bem difícil. Ótimo exemplo. Eu queria falar. Oi. Vamos lá, Josmar. Rapidinho. Na sequência, eu ouço aí da Liana. A Marinalva me lembrou essa dificuldade também, né? Eu trabalhei com eles agora na pandemia, na arte, a questão a elaboração de um podcast, né? E no podcast eles tinham que elaborar um texto, tinham que baixar um aplicativo ou não, né? Eu deixei a opção, porque alguns não tinham dados móveis suficientes para isso, né? Nem memória no celular. E alguns me mandaram, né? Foi interessante. E aí eu pedi para refazer. Mas é aquela história. Não, mas refazer o quê? Não sei o quê. E eu fui apontando, eu digo, olha, ensaio, né? A didática, né? A fluência, né? Porque a gente também, como arte, a gente também tem essa missão também, né? De fazer com que o português, enfim, né? Esteja ali junto, né? Para o aprendizado. Mas foi interessante, a Marinalva me lembrou isso, que essa dificuldade deles de refazer, de querer refazer os seus textos para poder fazer. Foram poucos os que refizeram. Antes de ouvir aí da Lina, vou comentar sua fala e a da Marinalva juntos. Essa dificuldade, essa resistência em refazer tem a ver com uma sociedade muito imediatista, né? Nós estamos todos muito imediatistas. Ontem eu estava discutindo com um grupo de educadores essa questão. A gente está muito atrás de solução. Não, tem que resolver, né? E aí, na hora de resolver, se faz um mexido qualquer na frigideira e pronto, resolvi. As pessoas não ficam mais com problema, né?
A gente está na era do vamos que vamos e a fila anda. Então, as pessoas não refletem mais. Então, esse tempo do reescrever, que nós aprendemos fazendo uma coisa bem ruim... Microfone, Kátia, por favor. Pode desligar, Kátia. Obrigada. Então, algumas coisas que a gente fazia que eram ruins, mas que causaram alguma resiliência a nós, como, por exemplo, quando a gente errava, a gente não podia simplesmente apagar, a gente tinha que escrever a linha inteira de novo, a gente tinha cadernos para fazer isso, né? Então, a gente fazia isso na escola com condicionamento e terror, né? Que era coisa da letra bonita, do caderno de caligrafia. Nossa história escolar tem muito disso, treino, condicionamento e terror. A gente tinha medo de errar. Então, uma vez que eu não quero mais colocar terror, uma vez que eu não quero ficar só numa coisa Pavlov, né, de condicionar a criança treinando, porque é a escola, né, como é que eu faço isso de uma forma processual, respeitando os tempos da criança? Então, numa atividade de produção de texto, como a Marinalva propôs, né, que vai reescrever o texto, ou no Gismar, que está fazendo um aperfeiçoamento de uma produção artística, eu preciso trabalhar essa tolerância ao estresse, essa resiliência, tolerância à frustração, né? E trabalhar junto talvez ajude vocês a que eles mesmos reflitam sobre si, de por que eles não param para fazer as coisas. E aí a acolhida tem que estar em função disso. Minha acolhida talvez seja muito mais de introversão, fazer uma respiração, ter um tempo, né, de olhar o outro, para eu ir para o momento da atividade com muito mais foco. Então, eu tenho que trazê-los ao foco, trazê-los para a introversão, eu tenho que estar com o ambiente calmo. Numa atividade em que o engajamento é baixo, minha acolhida tem que ser alto astral, tem que ser brincadeira, porque eu quero manter o engajamento alto. Então, até isso, gente, a acolhida que vocês pensam para a sequência didática vai precisar estar a favor do que vocês querem fazer. Diga aí, Dalina. Minha amiga, você pontuou de forma que já me situou. É assim, enquanto que você apresentava, Ciele, eu me colocando aí no lugar do aluno da Marinalva e do Gismar, né? Eu aqui me reportando para já na construção da sequência didática, né? Que a gente vai ter que construir. E aí eu refletia sobre a seguinte questão: organizar a sequência, tudo bem, a gente tem uma técnica, né? A gente vai bonitinho. Aí, para trabalhar as competências, que atividade eu vou encontrar com precisão para, de fato, trabalhar essa habilidade, como você está vendo aí, né? Da tolerância ao estresse, por exemplo, dessa questão da gente ser imediatista, né? E não querer trabalhar o ensaio e erro, por exemplo. Né? Então, eu estou me colocando aqui como aluna, e nesse momento eu sou aluna, né? Na construção da minha sequência didática, eu já estou aqui me imaginando que atividades eu vou criar, ou vou buscar, ou vou pesquisar, para que, de fato, essa habilidade trabalhe, além do currículo, essa competência, né? Essa é uma reflexão mesmo de estudante. É isso, Dalina, é isso. E para vocês também vai ser desafiador. Foi ótimo você trazer a tua realidade, essa fala, porque a gente não aprendeu assim nas nossas licenciaturas. Nós aprendemos a dar aula, nós somos ensinados a dar aula. A fazer um planozinho bonitinho. A mediar a aprendizagem, isso, né? É outra coisa isso. Isso, verdade. A Ciele, tem um outro detalhe, né? Na fala do Gismar e da Marinalva, traz muito essa questão de que dessa questão de homologia de processo, né? Porque o professor, diante dessa dificuldade, ele desistir, né? Ele não vai conseguir o objetivo. Então, persistir, eu acho que é um desafio para o professor, mesmo que ele não consiga 100% dos alunos nessa atividade manter, mas aquilo com os grupos que ele conseguir finalizar, já é um bom exemplo, né, de persistência. Isso é uma outra coisa que você traz na tua fala, que é importante, Leidinalva. Cada comentário de vocês vão me fazendo lembrar de outro tópico de importância. Obrigada. A gente tem muito olhar na educação para o sucesso. A gente planeja uma atividade para que todo mundo consiga êxito total. E a vida não é assim.
Então, às vezes, você planeja atividade para que todos tenham êxito, porque, lógico, que eu estou querendo realizar isso. Mas o menino que está numa hipótese muito rudimentar de colaboração vai conseguir muito menos que um outro que já está muito mais engajado. E ok, e aí você tem que olhar e permitir que ele olhe, porque a gente está trabalhando com metacognição e com autorregulação, permitir que ele veja o quanto ele avançou. Porque a gente está muito na escola focado no 10 e aumentar de 2 para 6, de 2 para 5, é um salto enorme. E por isso que quando a gente trabalhar com a rubrica, não só no dia da aplicação, mas nos processos das sequências didáticas é importante. Para ele ver que de um degrau para o outro, aquilo que ele muda em si é muita coisa. Certo? Alciele, eu até coloquei no chat que você comentou, né? Essa questão do salto, desse processo que você mencionou, ele é muito significativo e precisa ser visto, né? Na semana passada eu fiz uma postagem assim, o 8 com gosto de 10, parabéns, meu filho, né? As meninas, Keila, tudo tu comemora. Claro, porque ele vinha de uma sequência de notas baixas, né? E que ele, para mim, quando ele, aquele 8, ele se superou. Então, acho que é preciso vibrar, sim, né? Ele vinha de 2 sequências de notas baixas, então o 8 soou como 10. E essa questão, quando a gente fala da criança, né? Eu trabalhei em creche e eu sempre falava para as meninas, gente, é a forma como a gente solicita. Por exemplo, a escrita do nome, o prenome. Os meninos de 2 anos, maternal 1. Os meninos lá da creche já saíam fazendo prenome sem olhar para a ficha. Mas era uma construção, um jogo. Exato. Sabe? Então, eu dizia para ela, gente, eles vão começar fazendo um risco. Não diga que está feio, não diga que está errado. Na próxima, a gente vai fazer, né, de uma outra forma. Nem dizendo que vai fazer melhor. Vai fazer de outra maneira. E assim, ia se construindo, sem apagar, né? Fazendo aquele portfólio chamado, que outros dão outros nomes, mas que ao final do processo se via essa evolução. Isso é muito interessante. Daí, um outro olhar... Já estou tendo insight aqui, termina, Keila, desculpa. Porque aí você, por exemplo, o menino que está lá no primeiro aninho, ele não vai construir uma produção perfeita, mas ele já vai iniciar um parágrafo. Então, você já tem que ter aquele olhar, né? E aí, ao longo, ele vai conseguir fazer a produção. Mas se toda coisa for ter que apagar, não. Aí não vai, o processo não vai ser construído e desenvolvido, né? Perfeito. Eu vou voltar para a apresentação, porque eu quero não deixar de começar a atividade em grupo hoje. Então, Rui, pode preparar aí os grupos, a gente vai fazer diferente. A gente vai fechar com os grupos e a gente vai sair do grupo a 5 minutos do final, tá bom? Quantos grupos? Pode preparar 8 grupos, Rui. Okay. Ou 7. Se a gente fizer de 8, quantas pessoas estão na sala? Queria fazer grupo de 6 no máximo. Estamos em 51 pessoas, é isso? Deixa eu abrir aqui, vai. Tá. Então acho que 6 grupos tá bom. 51 por 6, aquela que não sabe fazer conta de cabeça. Não, vai ficar muito grande. Faz 7, Rui. 7 dá entre 7 e 8 pessoas. 8 vamos fazer 7. Pessoas. Porque se eu fizer menos também, ficam muitas apresentações para o próximo encontro. Vamos fazer 7. 6 grupos, fica 8 ao CM. E 8,5 não tem meia pessoa, né? Sim. Se fizer 6 grupos, dá 8? Então vamos fazer 6. Não, peraí. Dá menos apresentação. Dá 9, dá entre 8 e 9 pessoas por grupo. Tá. Pode ser. Vamos nos 6. Bom, vocês ainda têm de instrumento aqui para vocês os exemplos de abertura ao novo, tá? Então, a abertura ao novo também está aqui, aberta, e tem um exemplo no final, também centrado aqui a outra situação de língua portuguesa, olhando para a curiosidade para aprender e interesse artístico, certo? Mas eu quero que vocês comecem a fazer essa atividade hoje, está aqui a instrução. E eu vou copiar esse endereço do Padlet lá no chat, mas ele é apenas um Padlet de registro. Então, vocês podem fazer no papel,
Depois alguém do grupo que tiver feito no papel tira foto e coloca, ou pode pôr um print. Tudo que a gente quer aqui é o passo a passo, são as etapas. O que vocês vão pensar? Vocês vão elaborar a estrutura da sequência didática, vocês ainda não vão pensar no detalhe, que na aula os alunos vão ter que ter papel colorido e lápis colorido, não é para ir para o detalhe, é para pensar só na estrutura. Primeiro ponto que vocês vão pensar nas etapas que eu coloquei, né, no ciclo 1, no encontro 1 e no encontro 2, as etapas de uma boa sequência didática. A gente vem falando disso, eu trouxe o Zabala para vocês, aliás, foi a Marina que trouxe no último encontro, já está aqui para vocês. No slide 13 do encontro de hoje, eu acabei de passar ele, tem os 5 passos. Ele também é um slide bom para vocês olharem e se inspirarem. Vocês vão escolher uma área. Pode ser linguagem, pode ser ciências da natureza, ciências humanas, vocês decidem. E vão escolher uma socioemocional, mas pensando no movimento do SAFE. Tem que ser sequencial, ativo, focado e explícito. Em uma situação didática que use metodologias ativas. Então, não pode ser aula expositiva. Tem que ter colaboração, vocês vão estar com presença pedagógica, fazendo a mediação, e tem que ter uma problematização no final. Certo? Vocês vão tomar nota enumerando as etapas. Então, etapa 1, vamos fazer tal coisa. Vamos conversar com os estudantes em roda sobre a socioemocional tal. Etapa 2, vamos acessar um conteúdo previamente separado do professor sobre o tema tal. 3, vamos olhar para a rubrica de tal coisa. São os passos, só os passos. Tudo bem? Quando vocês se juntarem, vai ter gente de tudo quanto é área. Então, escolham uma, porque depois vocês vão poder, nos próximos encontros, mudar essa área. Você não vai ficar trabalhando na área da outra pessoa o tempo todo. É só para vocês fazerem isso de uma forma colaborativa. Escolham um narrador, mas vocês não vão apresentar hoje. A gente vai voltar para o mesmo grupo na semana que vem. Então, Rui, a gente consegue anotar os nomes das pessoas dos grupos, não? Para fazer igual semana que vem ou isso dá trabalho? Não, é facinho, super fácil. É? Então tá, porque a gente vai ter que fazer os mesmos grupos na semana que vem, para vocês depois incrementarem com outras instruções que eu vou dar na semana que vem. Tudo bem? Dúvidas do que é para fazer? Ficou claro? Vou colocar o Padlet de registro aqui no chat para vocês. Ele é um Padlet só para a gente ter os tópicos de todo mundo, porque aí eu vou ler, vou dar sugestões para a aula que vem. Tá bom? Olha o Saulo, ele já estava ajudando a gente até nas contas aí. 7 vezes 7, 49. Eita boada que nos falta, hein, Saulo? Foi triste aqui essa divisão. Tudo bem, gente? Podemos montar os grupos? Então vamos lá. Todo mundo entendeu? Comecem a planejar, vai ser uma delícia começar a pensar em sequências didáticas. Aproveitem esse momento para ficar bem criativo, tá bom? Estão Rui, abertos. ao seu comando. Todos os grupos já estão abertos. Pô, vocês vão receber aí o botãozinho para ingressar, é só ingressar, tá? Todas as 6 salas já estão abertas. Voltamos daqui a 15 minutos. $15 minutos de discussão. Eu vou fechar aqui o nosso... Celina, se você quiser, fica um pouco para a gente conversar. Um pouco desse nosso passo, tá bom? Bom, o que eu proponho para vocês agora, a gente vai finalizar, mas eu queria finalizar com aquela nossa foto. Né? O Rui teve um probleminha com o acesso dele, então eu que estou de host aqui, então eu queria só fazer essa gravação final, já combinando com vocês que o próximo encontro a gente volta para os mesmos grupos, tá? E, como estava gravando antes dele sair, acho que a gente não perdeu isso. Tá legal? Então, cadê as câmeras aí? Isso, vamos parar um pouquinho o chat para a gente conseguir fazer a nossa foto. Só um minuto. 1, 2, 3. Boa, fiz a primeira. Aí que eu não tenho a habilidade do Rui, preciso pegar aqui que essa parte eu não fazia.
Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer direitinho. Não desistam, não. Tão Fiz lindo a todo mundo primeira se tela, arrumando. agora deixa eu fazer a segunda tela. Aí, pronto. Todo mundo se arrumando. Ó, a Gorete está embaixo de um pé de manga. Ô, A Gorete é vontade. linda, né? Ô, Aqui tem Gorete. muita manga. Ô, Gorete, Queridas junte e aí que queridos. eu vou buscar. Queridas e queridos, obrigada. Registros feitos. Ah, Gleice, saudade de você, Gleice. A Regiane quer lhe mandar uma carta, Igualmente, viu? Alciele. Manda seu endereço no privado. Eu vou mandar Mande, aqui já. mande os Eu mando para todo mundo, que aqui não tem isso. Regiane, eu vou mandar meu endereço também. Eu sou tão carente, eu gosto de receber cartas. Mande seu endereço. Alciele. Ó, estou mandando meu Gente. e-mail, Rejane. Se eu esquecer, você me lembra, mas eu mando, eu Não, procuro menina, lá é no endereço grupo. da casa. Ó, Eu da sei, eu casa. entendi, mulher, mas se eu esquecer, ela me manda e-mail. Me cobra lá no Gente. grupo. Me manda um oi no fechado, Rejane, pelo WhatsApp, que é mais fácil você me achar do que eu te achar. pessoal, Nossa, deixa eu só antecipar uma coisinha aqui para vocês. Eu vou ter que ter uma conversa com a Alciele sobre a próxima semana, porque na terça-feira, Alciele, a gente vai ter uma atividade que muitos daqui precisaram estar participando. E aí, eu queria ver com você a possibilidade de a gente fazer uma troca, mas a gente acerta, eu e você e o Rui, para ver se é viável para você. E aí a gente comunica para os meninos para eles se organizarem, porque eu sei que precisa todo de uma dinâmica para eles também, tá certo? Mas aí é porque, assim, como vai ser uma aula fundamental, não dá para só assistir o vídeo depois, porque precisa de interação, já que você vai construir junto, já que é um planejamento. Então, mexe também com a tua atividade. É verdade. Tá certo? Tá bom? Porque é uma atividade que nós técnicos, por exemplo, eu, Lilian, Regina, Maísa, né? E as escolas precisaram estar presentes. Tá bom? Combinado. Se quiser, a gente já se fala pelo WhatsApp na sequência. Pronto, eu aguardo. Um beijo. Beijos. Vai, pessoal. Marinalva, que pele é essa, hein? Saúde e paz. Saúde e paz. Tchau, tchau. Beijo, Dalina, saudade. Hoje foi difícil, tive que passar do notebook para o celular, mas eu vi que não foi